Aula 4 no ar, aqui da nossa minissérie Pais e Atletas de Ouro. Hoje a gente vai falar sobre o treino invisível, a preparação além dos campos, das pistas, da onde é que quer que seu filho esteja treinando. Vou pegar exemplos aqui de vários atletas de ponta e vou trazer para a realidade de vocês. Meu objetivo hoje é ensinar aos pais e atletas que o verdadeiro diferencial dos campeões acontece fora dos treinos. Mostrar como alimentação, sono, recuperação, a parte mental e pequenos hábitos diários impactam diariamente na performance esportiva do atleta. Para começar, eu já queria trazer aqui uma afirmação para te incomodar. Se eu te dissesse que os verdadeiros campeões eles não são feitos somente dentro dos treinos, mas sim o que eles fazem fora delas, você acreditaria? Pois é, a maioria dos pais e atletas acredita que o sucesso ele vem apenas das horas de treino que ele despende lá na quadra e na pista. Só que eu tenho que te contar que o que seu filho faz nas outras 20, 22, 23 horas fora do treino podem definir a performance muito mais do que apenas o treino físico. Pois é, hoje eu quero te mostrar que esse treino invisível, que são os hábitos fora do esporte, diferenciam ele de um atleta comum. Mostrar como um verdadeiro campeão, ele cuida da alimentação, do sono, da mentalidade, da recuperação e de pequenos detalhes para fazer toda a diferença no desempenho do seu filho. Antes da gente começar com alguns exemplos aqui que são fenomenais, eu já quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e que você também indique esse vídeo para outros pais de atletas que, assim como eu, esperam que você vai poder enxergar diferente o desenvolvimento do seu filho no esporte. Vamos lá? Começando aqui sendo bem literal, o que é um treino invisível? É aquele treino que ninguém vê. Não é aquele treino que você está na academia, puxando peso, que você está na pista rodando, mas é aquele treino quando você está fora do ambiente de treino físico e treino tático. É aquele momento que você está na sua casa, que você está no seu quarto, que você está numa sala de recuperação. Esse é o verdadeiro segredo de todos os atletas. E para trazer esse exemplo de treino fora do campo de batalha, do campo de treino, eu trago para vocês um dos maiores exemplos, na minha opinião, que é do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo ele é um exemplo clássico do treino invisível. Ele é conhecido por ser um dos mais disciplinados da história do futebol e também é conhecido por, enquanto outros relaxam, outros estão na festa, ele está se aprimorando, ele está treinando. O Cristiano Ronaldo ele cuida da alimentação dele, do sono, da recuperação e da preparação mental como ninguém. Ele entende que esses hábitos fora do campo impactam diretamente o que acontece dentro dele. E eu até mesmo ouvi uma história, não sei o quanto é verdade, mas por tudo que a gente vê do Cristiano Ronaldo, a gente tende a acreditar, de que ele convidou um atleta jovem para ir fazer uma refeição na casa dele. Esse atleta ficou super motivado, que ia lá comer na casa do Cristiano Ronaldo, e ele gerou uma expectativa, né? Poxa, eu vou lá, vai ter um banquete, vai ter todo tipo de comida, vai ter sobremesa, vai ter mordomo me servindo. Depois a gente vai jogar um videogame, vamos relaxar, vamos conversar. Porém, foi um pouquinho diferente. Na mesma semana que esse atleta ia lá na casa do Cristiano Ronaldo, a assessora do Cristiano Ronaldo ligou para ele e perguntou: Oi, Fulaninho, eu queria saber, você tem alguma restrição alimentar, alguma coisa que você não come? Ele respondeu que não. Aí ele, então tá bom, enquanto que você tá pesando? Aí ele falou lá, 76 quilos. Então, esse atleta, ele ficou esperando, né? E o dia desse encontro chegou. Tava lá super motivado. Chegou lá na garagem do Cristiano Ronaldo, vi todos aqueles carros esportivos e já esperando. Tava perto da hora do almoço. Cristiano Ronaldo mostrou rapidamente ali algumas instalações e ele foi almoçar. Na hora que ele foi almoçar, ao invés de um mordomo, tinha somente uma pessoa, como uma chefe de cozinha. Trouxe o prato do Cristiano Ronaldo, colocou para ele na mesa, tentou ver, mas não conseguiu decifrar muito bem a comida. E para ele tinha um prato, que até tinha um plástico filme embalando, com o nome dele, o peso dele, e tinha lá legumes, um pouquinho de arroz e um peixe magro grelhado, com o peso que ele tinha e que ele deveria comer por cada macronutriente. Pois é, ele estava esperando um banquete, mas ele viu como que um campeão de verdade que trata os pequenos detalhes com tanta importância vive o dia a dia.
pesando a comida, sabendo exatamente o que tem que ingerir naquela máquina dele. E depois de lá, ele falou, pô, o que vamos beber, não sei o quê? Água. Ah, vamos relaxar depois de comer? Não. Cristiano Ronaldo levou ele para fazer uma série de atividade física com ele lá fora. E a única coisa que ele esperava que realmente aconteceu foi que eles puderam passar alguns momentos na piscina, que eles relaxaram, conversaram um pouquinho, mas também isso, como parte da recuperação, está na agenda do Cristiano Ronaldo. Então ele faz isso como ninguém. Ele cuida da alimentação dele, dorme as horas necessárias, se recupera e também tem uma preparação mental diferenciada. Beleza? O segundo exemplo que eu tenho aqui é do Kobe Bryant, que ele é conhecido como que a rotina brutal dele transformou ele numa lenda. Muita gente intitulou ele como o Mamba Mentality, a mentalidade Mamba, e ele levou a questão do treino invisível até o extremo. O Kobe, ele era muito talentoso, mas ele não era apenas talentoso, ele era obcecado pela excelência. Enquanto muitos treinavam os treinos oficiais junto com a equipe de treino, ou até mesmo com o personal trainer, o Kobe era conhecido pelo treino extra. Ele ficava mais do que os outros na quadra e ele levou a cultura do treino invisível ao nível insano. Ele acreditava que se ele treinasse mais do que qualquer um, ele inevitavelmente se tornaria o melhor. E essa rotina separava ele dos outros. Enquanto os adversários dele faziam 2 treinos por dia, o Kobe era conhecido por fazer 4, 5 treinos. Ele acordava 4 da manhã, treinava intensamente antes dos outros sequer acordassem, descansava, voltava para outros treinos e ficava nessa rotina de descanso e treino durante todo o dia. O objetivo dele era criar uma vantagem tão grande em número de treino e número de repetições que ninguém conseguiria alcançar ele. Até quando um dos companheiros dele compartilhou uma história. Disse que estava viajando com ele com o Lakers e ele decidiu ir antes do treino do jogo para treinar um pouco, né? Quando chegou lá, Kobe já estava ensopado. Ele já estava muito suado e estava treinando arremesso sozinho. Ele foi lá, fez o treino dele, foi embora e o Kobe continuou lá. Mais tarde do jogo, aquilo mexeu com ele, ele falou assim: "Eu vou um pouquinho antes do jogo dar uma treinada". Quando ele chegou, quem estava lá? Kobe Bryant. E aquilo incomodou ele. Aí ele chegou pro Kobe e perguntou: "Mas por que você faz isso? Por que você treina tanto?". Aí ele: "Eu queria que você soubesse que você nunca vai me superar no trabalho duro". Kobe sabia que vários outros eram talentosos, até mesmo muito próximo dele, mas ninguém ia colocar o talento tanto à prova. Além desse treino dele, o Kobe também era obcecado na checagem dos vídeos. Ele via o que ele fez na prova, ele via como que ele se rendeu na prova, na prova não, desculpa, na partida, e analisava cada acerto, cada erro e corrigia isso no mesmo dia. Ele não deixava nenhum espaço para dúvida. O nível de preparação mental e técnica dele, além do físico, era milimetricamente calculado. Ele quis provar para todo mundo que a disciplina pode superar o talentoso quando o talentoso não se esforça. E quem quer ser melhor precisa fazer o que os outros não fazem. E que a busca pela perfeição existe um sacrifício extra. E para concluir esse primeiro exemplo, esse segundo exemplo, na verdade, é que o Kobe Bryant, ele ensina pra gente que o sucesso ele não vem do acaso, mas sim do nível de esforço que você está disposto a colocar. E se você quer que o seu filho alcance o próximo nível no esporte, você tem que perguntar para ele: você está disposto a treinar quando ninguém mais estiver vendo? Pois é, porque os campeões eles não se destacam apenas pelo talento ou pelos treinos regulares. Eles se destacam pelos pequenos hábitos diários, nos quais ninguém vê, mas que fazem toda a diferença. Esses dois exemplos são muito importantes e vou trazer para vocês agora os 5 pilares, cada um deles com alguns exemplos de atletas que você com certeza conhece. O primeiro pilar que eu tenho que trazer para vocês é o da alimentação, que é o combustível da sua máquina. O que você coloca para dentro é muito importante. E você hoje sabe que o que o seu filho come impacta diretamente a energia, resistência e a recuperação muscular dele? Pois é. O exemplo que eu vou trazer para alimentação aqui para vocês é o do Djokovic, do Novak Djokovic, que é um dos maiores atletas do tênis recente e que o nome dele vai ficar marcado por muito tempo. O Djokovic ele passou uma temporada antes, ele já era um dos melhores, porém ele sofria problemas terríveis.
até alguns problemas considerados invisíveis. E isso estava ameaçando a carreira dele. Ele tinha falta de energia, uma fadiga excessiva e até mesmo problemas respiratórios durante as partidas. E embora ele fosse extremamente talentoso, ele conseguia perceber que em momentos decisivos das partidas e dos torneios, ele estava mais cansado do que os outros adversários. De repente se esforçando o mesmo tanto. E durante muito tempo ninguém conseguiu diagnosticar o porquê. Eles acreditavam, tanto Djokovic quanto a equipe dele, que aquilo era somente uma questão física. Porém, quanto mais ele treinava, mais ele se dedicava, mais ele tentava melhorar a resistência, cada vez mais o problema persistia. E quando ele tinha partidas muito longas, ele suava excessivamente, chegava a sentir tonturas e algumas vezes ficava até sem ar. E exatamente em 2010, na primeira final de Grand Slam, que ele estava lá competindo lá na Austrália, ele chegou a vomitar no vestiário e foi considerado um caso de exaustão. E ele acabou perdendo esse jogo. E ele e a equipe dele finalmente perceberam que algo não estava certo. Fizeram alguns exames até que um médico especialista detectou que ele tinha intolerância ao glúten. O glúten é um componente presente no trigo de que faz alguns pães, massas e bolos e que fazia parte direta da dieta dele. Diariamente, o Djokovic comia algum alimento que tinha o glúten e o corpo dele não estava respondendo bem. Isso fazia o quê? Causava inflamações, queda de energia e até mesmo os problemas respiratórios. Como grande atleta que ele sempre foi e que ele é, o Djokovic, ele decidiu eliminar completamente o glúten da sua alimentação, uma decisão muito sábia. Mas além disso, ele cortou também os laticínios e os açúcares refinados. Ele começou a se focar somente em alimentos naturais, vegetais, proteínas de alta qualidade e uma hidratação adequada. Qual foi o resultado? Uma transformação completa na resistência dele, uma recuperação muscular invejável e um foco mental. Tá bom, Thiago, mas qual foi o impacto disso no resultado? Porque ele estava lá na final do Aberto da Austrália e em apenas um ano o Djokovic teve uma evolução impressionante. A energia dele durava muito mais tempo nas partidas, ele se recuperava muito mais rápido entre os jogos e não teve mais os problemas de respiração. Tanto que um ano apenas depois dessa mudança na alimentação, o Djokovic venceu 3 dos 4 grandes slams do mundo, assumiu o posto do número 1 e dominou isso por uma década. O que a gente aprende por isso? Com tudo isso, né? Que a alimentação ela impacta diretamente o desempenho esportivo. E o que você come pode ser tanto o seu maior aliado quanto o seu maior inimigo. Todos nós atletas, pais de atletas, precisamos entender como funciona melhor o corpo. Nem sempre o problema vai estar no treino. Às vezes está no combustível que você colocou para dentro desse carro, né? Dentro desse corpo. E pequenos ajustes na dieta, eles podem gerar resultados enormes. E aqui vai uma dica para você também. Vou dar algumas dicas no final, mas antes vou dar essa aqui. Às vezes você não tem que mudar drasticamente como o Djokovic fez. Faça algumas alterações que pouco a pouco a adaptação vai ser mais fácil e o seu filho vai se adaptar melhor. Djokovic ele já era ali ó, perto do número 1 do mundo, então ele precisava de uma mudança drástica para acabar com problemas reais. Então ele teve que mudar da água para o vinho, mas de repente agora você já pode começar. Reduzir o glúten, reduzir o açúcar, reduzir alimentos processados, para que mais à frente você consiga cortar eles de uma vez por todas, né? E a história do Djokovic mostra que o desempenho no esporte não depende apenas do talento do treino. O que o seu filho hoje come pode estar ajudando ou sabotando ele no desempenho final. Será que ele está se alimentando da forma que o corpo dele precisa e da forma que ele possa atingir o máximo potencial? Temos que pensar, né? Então, mais uma vez, ó, evite excesso de açúcar e alimentos processados. Procura um nutricionista. Meu filho João tem um nutricionista. Ele tem a dieta dele completamente regradinha. E isso faz uma diferença incrível. Tá, provavelmente o seu nutricionista vai recomendar proteínas magras, carboidratos adequados, gordura saudável, além de a última dica aqui da alimentação, mantenha uma hidratação adequada. O seu corpo precisa estar hidratado, do seu filho também. Beleza? Primeiro exemplo é excelente, Djokovic e alimentação. O segundo que a gente tem aqui agora é do sono. E para falar do sono, eu vou trazer o exemplo do LeBron James.
um atleta de aproximadamente 40 anos que desempenha na NBA um papel de atleta mais jovem até, tá? E que aparenta ser mais jovem. Por quê? Porque ele respeitou vários outros pequenos hábitos por corpo, mas especialmente o do sono. Quando a gente pensa que um dos maiores jogadores de todos os tempos, ele foi forjado por treinos intensos, musculação pesada e uma dedicação extrema dentro da quadra, a gente pode lembrar do LeBron James. Mas o que muita gente não sabe é que ele dorme religiosamente entre 9 e 10 horas por noite. Diferente de muitos atletas que sacrificam descanso para treinar mais, até mesmo o caso aqui que vai ser um pouquinho conflitante do LeBron e do Kobe, tá? O LeBron, ele vê o sono como uma parte fundamental do treino. E ele sabe que dormir bem não é um luxo, mas sim um requisito para o alto desempenho dele. Além das longas jornadas de sono, ele também tira vários cochilos no dia, especialmente antes dos jogos. Ele sabe que o corpo dele, quando está bem descansado, ele se recupera melhor, tem menos risco de lesão e mantém uma concentração nos momentos decisivos. Tá, Thiago, mas qual que é a ciência por trás desse sono do LeBron? As pesquisas elas mostram que o sono profundo, o sono REM, ajuda na recuperação muscular, na consolidação da memória motora e no equilíbrio hormonal, que são fatores essenciais para os atletas de alto nível. Enquanto a gente dorme, o nosso corpo libera hormônio do crescimento, que é responsável pela regeneração dos músculos e também pelo fortalecimento do sistema imunológico. Agora, você parando para pensar, você pode botar a mão na consciência e ver, pois é, eu vivia gripado, dormia menos. Às vezes tá uma conexão aí, né? E o LeBron, ele entende isso, tá? Todos os benefícios, e por isso ele investe em um ritual de sono estruturado, garantindo que o corpo dele esteja sempre bem, tá? E o que a gente pode aprender com isso? Que dormir bem é tão ou mais importante que treinar bem. Que o sono impacta diretamente a nossa performance mental e física. E que a recuperação é essencial para a longevidade do esporte. Tá aí, o LeBron, 40 anos, tá? Mantendo o corpo dele forte por vários e vários anos. E se o LeBron, um dos maiores atletas da história da NBA, coloca o sono como prioridade, como é que você e o seu filho estão cuidando desse assunto? Será que estão dormindo o suficiente para alcançar o melhor desempenho possível? Minhas dicas são: estabeleça uma rotina de sono regular, hora para dormir e para acordar. Evita telas e luz branca no seu rosto antes de dormir. E foque em um ambiente escuro, com a temperatura agradável, para maximizar a sua recuperação. Beleza? Terceiro exemplo. Exemplo agora do Usain Bolt para o nosso terceiro pilar, que é o da recuperação. Os atletas que não se recuperam bem acabam sofrendo lesões, fadiga e perda de desempenho. O homem mais rápido do mundo já sabia disso e usava a recuperação como uma vantagem competitiva. O Bolt ele é lembrado pela explosão, pela velocidade e pela confiança dentro das pistas. Mas um dos segredos que muita gente não sabe é que o sucesso também estava fora das competições e era a forma como ele tratava e recuperava entre os treinos e as competições. A importância da recuperação no corpo de um velocista é porque eles sempre colocam o corpo no limite. Diferente de esportes de resistência, como maratona, ciclismo de longa distância, o atletismo de velocidade existe o esforço máximo em poucos segundos. O corpo de um velocista sofre impactos extremos a cada passada. Se a recuperação não for bem adequada, o risco de lesão aumenta e o desempenho cai drasticamente. O Bolt ele sabia disso e fazia da recuperação um ritual para manter o seu corpo funcionando no mais alto nível. E o que ele usava como recuperação? Massagens terapêuticas, banheira de gelo e alongamento e mobilidade. As massagens liberavam os nodos, liberavam o músculo e permitia com que ele estivesse preparado para o próximo treino. A banheira de gelo reduzia inflamações e acelerava a recuperação muscular. O trabalho de alongamento e mobilidade fazia com que ele fosse mais flexível, melhorasse a amplitude de movimento e sempre deixava ele no melhor nível para performar. Isso reduzia o risco de lesão e aumentava o quê? A biomecânica, como ele mexia lá na passada dele. E essa era uma diferença entre o Bolt e os adversários, pois muitos deles
achavam apenas que treinar era o suficiente para ser melhor. Mas o Bolt sabia que não era quem treinava mais, mas sim quem se recuperava mais que podia se manter na alta performance. O que a gente pode aprender com Bolt, um cara que dominou o atletismo por mais de uma década, tem 8 medalhas de ouro olímpica? A gente pode aprender que a recuperação não é um descanso. Recuperação é parte do treino. A gente pode aprender que pequenos cuidados fazem toda a diferença, como massagem, alongamento, banheira de gelo. Isso vai ajudar o quê? A performance a subir. E também a gente pode aprender que os melhores atletas do mundo cuidam do corpo antes que os problemas apareçam. A gente com certeza você conhece algum atleta que só vai ali procurar uma terapia, um cuidado quando está lesionado, né? Pois é, a gente tem que cuidar para que as lesões não venham. Como conclusão, trago aqui para você a reflexão. Se o homem mais rápido do mundo fazia uma recuperação adequada e colocava uma prioridade absoluta, será que o seu filho está se dedicando o suficiente para isso? Pois é, né? Minha dica aqui para os pais de atletas é: dê atenção ao aquecimento e alongamento, invista em técnicas de massagem e banheiras de gelo ou até mesmo somente banhos frios, respeite os dias de descanso, evite o overtraining. Beleza? Só lendo até agora, falamos de Djokovic, LeBron James e Usain Bolt. Fora antes a gente já tinha falado do Kobe, né, e do Cristiano Ronaldo. Então agora eu vou trazer para vocês aqui, ó, tem até um spoiler aqui, o maior de todos os tempos, Ayrton Senna, o maior atleta que eu pude ver competido no caso dele no automobilismo. E a gente vai falar do quarto pilar, que é o da mentalidade, no qual o jogo vence primeiro na mente. Por que isso é tão importante? Porque a confiança e a mentalidade forte são tão importantes para o atleta quanto a preparação física. O Ayrton Senna, ele não era somente um piloto talentoso, ele era um estrategista mental. Ele era diferente de todos os outros competidores que focavam apenas na habilidade técnica. Hoje, com o advento da rede social, a gente vê vários pilotos de automobilismo usando a visualização, mas o Ayrton Senna foi precursor nisso. Ele sabia que a mente era tão importante quanto as mãos no volante. Ele já usava o método da visualização mental como uma forma poderosa de estar ganhando a corrida. Para ele, uma corrida já estava ganha antes mesmo de começar, porque ele já havia pilotado mentalmente cada volta, cada curva, cada ultrapassagem na cabeça dele. E como que ele tirava vantagem? Ele tirava vantagem pois antes de entrar no carro, ele já fechava os olhos e percorria mentalmente todo o trajeto. Ele visualizava cada curva da pista, os adversários ao redor dele e até mesmo as alterações que poderiam ocorrer na condição climática. O Senna era o rei da chuva e muita gente conhecia ele por causa disso. Ele já tinha vencido a corrida na mente mesmo antes de ligar o motor. E eu vou trazer para vocês aqui, apesar de eu ter pouca idade nessa época, eu tenho alguns flashes da minha mente, que é o GP de Mônaco de 1988. Um dos GPs mais icônicos, né, da Fórmula 1, que é o GP de Mônaco. O Senna relatou que durante a corrida ele estava tão conectado, tão sincronizado com cada movimento do carro, que ele disse que sentiu algo quase sobrenatural. Ele falou para um repórter que eu estava pilotando de uma forma que não parecia ser eu. Eu já não estava mais dirigindo conscientemente, eu estava em outra dimensão. Ele estava tão focado e tão preparado mentalmente que ele abriu quase 1 minuto de vantagem para o segundo colocado. Ele não só venceu, como também dominou a corrida de ponta a ponta. E o que a gente pode aprender com isso? Que a mente ela não separa o que é real do que é imaginado. E que a visualização reduz a ansiedade e aumenta a confiança. E que os grandes atletas treinam não apenas o corpo, mas também a mente. Podendo concluir que se o Ayrton Senna, o maior piloto de todos os tempos, usava a visualização mental para conquistar títulos na Fórmula 1, será que o seu filho está treinando a mente tão bem quanto treina o corpo? Deixar aqui mais 3 dicas para vocês. Utiliza a visualização antes das competições. Pratica a respiração controlada para reduzir a ansiedade. O meu filho tem uma rotina muito legal de respiração. Reforce pensamentos positivos e confiança. Ok? Quarto e penúltimo exemplo, aí com o maior de todos os tempos, na minha opinião. Vamos para o quinto exemplo,
que é o exemplo do maior nadador de todos os tempos. Isso não é a minha opinião, são os números que dizem. Vou trazer aqui o exemplo do Michael Phelps. Ele teve mais do que 20 medalhas olímpicas, vários recordes, e com ele tinha um detalhe: as pequenas rotinas, os pequenos hábitos, os detalhes que fizeram toda a diferença. O Michael Phelps, ele não se tornou o nadador de todos os tempos apenas pelo talento ou pela parte física. Ele dominava uma coisa obsessiva, um ritual mental e físico antes de cada competição. Ele acreditava que quanto mais previsível fosse o que ele fazia antes da prova, mais preparado ele estaria para qualquer desafio. Antes de cada prova, ele tinha uma sequência de ações que eu vou ler algumas aqui para vocês, tá? Ele ouvia as mesmas músicas, ele vestia o traje de maneira metódica, da mesma forma, ele fazia o mesmo aquecimento e ele mentalizava a prova completa antes de entrar na água. Pois é, muitos de nós fazemos algumas coisas dessa, mas aí vem um fato curioso. Nas Olimpíadas de 2008, na prova dos 200 metros borboleta, que foi uma das mais icônicas da carreira dele, ele estava no meio da prova e o óculos dele de natação se encheu d'água, deixando ele quase cego. Qualquer outro nadador poderia entrar em pânico, poderia tentar tirar água do óculos, mas não Phelps. Por que não ele? Porque ele já tinha mentalizado na cabeça dele quantas braçadas ele tinha que dar, quanto ia demorar até ele tocar a parede. Sem enxergar, ele seguiu uma contagem mental, não somente venceu a prova, como quebrou o recorde mundial. E o que a gente aprende com o Phelps e com a questão dos pequenos hábitos? Que as rotinas criam um ambiente de controle. Que a repetição gera uma confiança que não vai te abalar. E que os grandes campeões não deixam nada ao acaso. Eles repetem e se preparam. Pequenas rotinas, grande sucesso. Ok? E para concluir, se o Michael Phelps, um atleta de 23 medalhas de ouro olímpicas, usava uma rotina rigorosa para se preparar, será que seu filho está se estruturando uma rotina da melhor forma para alcançar o máximo resultado dele? Minhas dicas aqui vão. Crie uma rotina pré-competição. Mantenha consistência nos treinos e hábitos diários. E encare cada detalhe como parte do seu sucesso. Trazer a quarta aqui, na questão da rotina pré-competição, tenha uma rotina de ancoragem. Tiago, o que é uma ancoragem? É aquilo que o Nadal faz antes de sacar, pega a bolinha, bate na bolinha, tira a cueca do corpo e aí vai. Ele repete isso antes de cada saque. É a ancoragem dele. De repente, seu filho precisa de uma rotina de ancoragem. Se tem dúvida como fazer, entre em contato aqui com a gente que a gente pode estar vendo uma sessão aí para o seu filho fazer junto com a gente, tá? E antes da gente terminar, eu quero passar aqui um resumo rápido que hoje a gente entendeu que os grandes campeões se formam no treino invisível. Aquilo que ninguém vê vai definir quem realmente vai se destacar. Beleza? E eu quero deixar aqui com vocês já um convite para a nossa próxima aula, aula 5, que a gente vai falar, na minha opinião, da maior ferramenta de todos que a gente trabalha aqui no Mindset Campeão, que é o poder da visualização. A visualização pré-competição, a visualização antes de um grande evento. E como isso pode mudar. Eu tenho certeza que a Renata vai te impactar. Então vem com a gente, convida mais pessoa e antes de você ir, comenta aqui embaixo nos comentários qual desses hábitos você e os seus filhos e o seu filho ou os seus filhos precisam fazer, quais vocês já fazem e quais vocês têm que melhorar. A gente se vê no próximo vídeo. Espero vocês lá, tá? Um abraço.